Já está agora. Os jornalistas, público não temos ainda. Vamos dar início então à nossa reunião de executivo de 12 de outubro de 2015. Vamos entrar no período de ordem do dia. Vereador Inês, quem começa desta vez, penso que é o Francisco. Sr. Vereador, quem quer usar a palavra? Eu. Queres usar? Portanto, tudo bem. Então, Francisco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas do Executivo Municipal, os senhores trabalhadores da autarquia, comunicação social presente. Sr. Presidente, obviamente que há um assunto que se impõe falar hoje, e o Sr. Presidente terá isso presente e vem certamente munido das informações necessárias, que tem a ver, obviamente, com a infeliz notícia dos despedimentos anunciados na Unicer, no polo da RICAL, da Unicer em Santarém, que em conjunto com os de Lessa do Baldio poderão representar entre 140 a 170 trabalhadores, embora haja aqui uma divergência entre os números apontados pelo sindicato e a empresa, mas certamente 140 ou 150 serão os trabalhadores a ser despedidos, ou os postos de trabalho a serem extintos. Em Santarém, 70 postos de trabalho, em Santarém. Eu estou a dizer no global da Unicer. Portanto, em Santarém serão 70 postos de trabalho que fecham, embora com a promessa de abertura de 10 em Lessa do Baldio, o que temos dificuldade em perceber. Quer dizer, eu consigo perceber a sua possibilidade, dado que possa haver uma reestruturação, até em termos organizacionais e tecnológicos. Mas se estão a encerrar postos de trabalho em Lessa do Baldio e depois disso vão criar 10 para deslocalização de pessoas de Santarém, é no mínimo contraditório à primeira vista. Eu gostava de saber se lhe foram dadas explicações dessa viabilidade desses 10 postos de trabalho, embora, obviamente, uma deslocação desta quilometragem seja, obviamente, irrealista, para dizer no mínimo. E fala-se ainda em eventuais 25 postos de trabalho na empresa para onde for deslocalizada a produção de refrigerantes, tendo sido já apontada a fonte de Salem na antiga fábrica Sintra. Este é o encerramento de uma unidade fabril em Santarém, numa empresa que foi, até 2013, liderada pelo ainda atual Ministro da Economia. São os sinais da prometida retoma económica do PSD e CDS, que aguardaram pela realização das eleições para ser conhecidas. Estou, obviamente, a ser irónico. A somar-se aos 130 despedidos em 2013, prefaz desde 2006 quase 1.100 postos de trabalho encerrados nesta empresa a nível nacional. E, portanto, em primeiro lugar, a nossa solidariedade vai naturalmente para com os trabalhadores visados e com as suas famílias, mas, em segundo lugar, colocamos aqui muito claramente a preocupação de mais um duro golpe para a zona industrial de Santarém. Naturalmente, nós temos ciente disso que os poderes do município são limitados nesta matéria. Sabemos também que o Sr. Presidente já reuniu com os representantes da empresa e pensamos também dos trabalhadores. Não, vai ser quarta-feira. Então, ainda vai ser quarta-feira com os trabalhadores. Gostaríamos de saber que explicações e garantias recebeu da empresa relativamente à fiabilidade das medidas que foram já anunciadas para atenuar o impacto nos trabalhadores nesta decisão de despedimento. Que explicação foi dada para este despedimento face aos investimentos que foram anunciados e aparentemente concretizados em 2013 pela Unicer. Saber se as medidas que na altura foram anunciadas em 2013, designadamente um programa de apoio que integra uma compensação acima da definida legalmente e um programa de outplacement e formação focados na empregabilidade, até que ponto é que este programa de 2013 foi cumprido e que resultados é que obteve relativamente aos trabalhadores então despedidos. Saber se não há qualquer hipótese na reversão desta decisão de encerramento de postos de trabalho, como mantém ou como defende o sindicato Sintab. Já agora saber ainda em que é que consiste o novo plano de reestruturação, realizado apenas 2 anos depois do último plano de reestruturação da empresa, e em que é que esse plano de reestruturação, em concreto, contempla para a unidade de Santarém, que assim parece ficar resumida a uma mera plataforma logística sem qualquer atividade produtiva. Aproveitamos ainda para perguntar como é que está o assunto dos terrenos localizados precisamente entre a unidade da Unicer e a unidade da RICAL, que chegou a ser ponderada e penso que chegou a ser realizada e concretizada a sua saída da reserva, da reserva agrícola. Não sei se era reserva agrícola e reserva ecológica, penso que pelo menos a reserva agrícola era.
que foi justificada como expansão da atividade e criação de novos postos de trabalho. Eu penso que essa desafetação da reserva foi concretizada. Gostava de saber se chegou alguma vez a ser revertida, dado que as perspectivas de crescimento e de criação de postos de trabalho não só não foram confirmadas, como foram contrariadas. Estamos certos que o Sr. Presidente da Câmara não deixou de colocar estas questões à empresa na reunião então havida e por isso colocamos estas questões. Não nos podemos esquecer das vantagens públicas, municipais, nacionais e comunitárias que a Unicer auferiu ao longo dos anos. Poderíamos também saber se já foi contactado o Ministério da Economia e o AICEP relativamente a essas contrapartidas. Pelo que lemos na comunicação social, estes encerramentos e despedimentos não se prendem com a sustentabilidade económica da empresa, mas sim com equilíbrios de contas face a 2016 e com aumentos de eficiência e, portanto, sustentabilidade e produção de lucros. Até porque não terá sido, pensamos nós, mas não sabemos se terá sido mais avançada mais alguma informação mais concreta relativamente a este assunto, não terá sido a mera quebra no consumo de cerveja no mercado angolano em 30% que levaria ao encerramento de uma unidade de refrigerantes. Não sei se há também dados na quebra do consumo da parte dos refrigerantes. O Presidente Executivo, atualmente em funcionamento, em funções na empresa, continua a falar em investimentos e em diversificação de mercados. Assim, não percebemos como é que este cenário de investimento e diversificação de mercados, em que é que isso contempla a unidade de produção do Concelho de Santarém, da Zona Industrial de Santarém. E parece-nos que a razão é que, de facto, a unidade produtiva da Rical já estava só a 30% da sua capacidade e terá sido isso que levou à decisão do seu encerramento definitivo. O que pode indiciar que, de facto, quando a Unicer, em 2013, decidiu manter esta unidade de produção nem a meio gás, a 1/3 do gás, poderia já não estar a acreditar na sua viabilidade económica a médio prazo. E, portanto, Sr. Presidente, desde já uma conclusão pode ser retirada. O PSD na Câmara Municipal de Santarém não foi capaz de impedir o esvaziamento e a morte anunciada desta que já foi a maior unidade fabril da nossa zona industrial. Resta saber o que é que ainda vamos a tempo de fazer e tentar remediar. Passando agora para outros assuntos mais breves, Sr. Presidente, o prédio na Ribeira de Santarém, de que falámos na última reunião de Câmara, acabou por ruir este sábado. Não é o mesmo? É outro. É pela fotografia parecia exatamente o mesmo. Não, é outro. É próximo. Eu gostava enfim, o que aconteceu nós já sabemos, o prédio ruiu. Imaginamos que, dadas as más condições climatéricas, felizmente não terá havido estragos de maior, mas gostávamos de perceber se este prédio então estava já identificado ou não e por que razão é que se teve que esperar que ele ruísse para a via pública e não estava identificado como em estado de ruína iminente e porque é que, nesse caso, se assim estava identificado, porque é que o município não avançou no sentido da sua demolição controlada. Sr. Presidente, em relação ao mochão de Pernas, perguntar se já foi assinado contrato, eu imagino que sim, se já começou a obra e se já começou, quando é que começou, se não começou, quando é que está previsto começar. Ainda em relação a este tema, Sr. Presidente, a CDU volta a propor a realização de uma nova reunião em moldes semelhantes, não digo que seja necessariamente tão alargada como aquela que fizemos, que conduziu ao desbloqueio deste processo da recuperação de investimentos para a despoluição da bacia do Alviela, para que pudéssemos aferir, a pouco mais de 2 meses do final do prazo da conclusão das obras, o estado de andamento das obras em Alcanena e também, obviamente, do processo de Santarém. E, portanto, a CDU propõe que o município de Santarém tome mais uma vez a iniciativa, convide o município de Alcanena, bem como representantes de todas as forças políticas eleitas nos 2 municípios, para fazer um ponto da situação relativamente à situação das obras em Alcanena e Santarém, que foram protocoladas há 2 anos. É certo que o tempo não é muito, portanto, quanto mais depressa fizermos esta reunião, mais depressa poderemos perceber se estamos em risco
de algum atraso real e se algo ainda pode ser feito para evitar o pior, entenda-se que a obra não seja concluída ou que fique perigado o financiamento da mesma obra. E, finalmente, Sr. Presidente, em relação às encostas do Planalto de Santarém, perguntar-se como é que está, em que ponto é que está a candidatura aos fundos comunitários. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador Ricardo Segurado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caros colaboradores da Câmara Municipal de Santarém, Srs. Jornalistas. Sr. Presidente, infelizmente a história repete-se. Infelizmente a história repete-se porque vivemos a semana passada, ou melhor, mais diretamente os trabalhadores da Unicer e as suas famílias voltam a viver um filme que aquela mesma empresa, em 2013, rodou no Concelho de Santarém. E à data, também de certa forma apanhados desprevenidos, constatou-se que, de certo modo, aquelas são as justificações para a redução / encerramento da unidade da RICAL são mais ou menos similares àquelas que levaram à redução / encerramento daquela que era a unidade da antiga CLOG, como nós tradicionalmente chamávamos. E não posso deixar nota, e se por um lado eu até gostei de ouvir as explicações que o Sr. Presidente de Câmara fez, eu não posso deixar de questionar que trabalho é que foi sendo realizado por parte dos serviços da autarquia, ou melhor dizendo, por parte de quem na autarquia tem a responsabilidade pela área empresarial, de forma a evitar que grandes empresas possam incorrer em situações desta natureza no nosso concelho. Como é sabido de todos, o desemprego disparou nestes últimos 4 anos no nosso país. E, obviamente, todos os concelhos, sem exceção, sofreram do mesmo problema. E se em 2013 uma empresa como a Unicer já tinha feito o que fez, à data presidida por aquele que veio a ser Ministro da Economia, que ainda é hoje Ministro da Economia, e se volta a incorrer nesse mesmo comportamento, é preciso avaliar, não querendo pôr responsabilidades nos despedimentos, não é isso que está aqui em causa, mas apenas avaliar que trabalho é que a autarquia fez ao longo destes 2 anos, se alguma vez foi informada, se esteve a par de que este problema existia, se existiram algumas reuniões com a autarquia dando conta desta possibilidade de ser de facto concretizada e se havia outras alternativas, porque somos confrontados com o facto da Unicer dizer de forma constante que a água de Santarém é das melhores águas do país. E somos confrontados com o facto de existir um conjunto significativo de caminhões daquela empresa que fazem o transporte ainda hoje, segundo creio, da água da cidade de Santarém para a sua unidade em Lessa. É preciso, importante, e torna-se importante saber se um consumidor desta natureza de água, como ao que parece é a Unicer, importa avaliar se não temos que criar aqui um outro tipo de escalão que seja ele bem muito mais elevado para este tipo de consumos. Porque, ao fim e ao cabo, a sensação que fica é que, neste momento, a Unicer e as suas 2 unidades quase que vão servir só de Santarém para utilizar a água da cidade. E, portanto, queria saber, Sr. Presidente, que outros serviços, que outro trabalho é que já lhe foi informado ao Sr. Presidente de Câmara que a Unicer continuará a fazer. Eu confesso-vos que daquilo que é a atuação do município, para mim o menos relevante é a questão dos fundos comunitários. E vou dizer porquê. Isto é uma responsabilidade número 1 do Governo, seja ele qual for. É uma responsabilidade número 1 do Ministro da Economia, seja ele qual for, e do Ministro das Finanças, seja ele qual for. A Câmara, se de facto fez esse alerta, não é prejudicial nem é negativo. O que importa é saber como é que algumas empresas que existem neste país, por mais que abusem em processos desta natureza, continuam ainda assim a beneficiar de fundos comunitários. E a responsabilidade não é nem de nenhuma autarquia, nem de nenhum trabalhador. Chama-se apenas de uma coisa, e de um órgão chamado Governo. Seja ele que natureza política tenha e possa vir a ter. E esse é que deve ser a pedra de toque. Que é como é que é possível empresas que, ao fim e ao caso, utilizam-se de fundos comunitários, têm depois comportamentos desta natureza, em que, ao fim e ao cabo, demonstram respeito quase nulo pelo aquilo que devia ser
o primordial no exercício de uma qualquer instituição, como qualquer empresa, que são os seus trabalhadores. Obviamente não seremos ingênuos a achar que os 2 despedimentos foram tornados públicos a semana passada, nada tem a ver com as eleições. Porque é no mínimo estranho que uma empresa como a Somag despeça 300 trabalhadores no dia 5 de outubro e uma Unicer venha a despedir ou entrar em processo de despedimento cerca de 170 trabalhadores, entre Santarém e Unidade de Lessa, e informe no dia 8. Eu não estou com isto a transformar que as eleições tiveram o resultado que tiveram em virtude destes anúncios da semana passada. Agora, não convém sermos naivos e achar que isto foi apenas obra do acaso, porque não foi. Porque se fosse obra do acaso, a comunicação não poderia ser efetuada na semana exatamente após as eleições. E isto, de facto, joga tudo com os fundos comunitários, se calhar. E é bom que se apure exatamente que benefícios, e aí até acho que os deputados do PSD, na anterior legislatura, e da CDU, fizeram algum trabalho de forma a averiguarem que benefícios é que a fábrica da Unicer, na zona industrial, tinha retirado de fundos comunitários, mas é bom que esse trabalho seja ainda mais insistente. E até que se calhar vá para além dessas empresas, não apenas naquilo que é o trabalho respeitante ao Concelho de Santarém, mas ao nível do distrito e do país, porque importa exatamente que saibamos o que é que acontece às empresas que beneficiam de fundos comunitários e depois, passado muito pouco tempo, as mesmas encerram. Porque eu relembro que o atual governo, quando digo atual é governo que ainda encontra na posse dos seus poderes, pesado em gestão, cedo disse relativamente ao Portugal 2020 que íamos mudar, que agora ia ser tudo virado para uma lógica de resultado, quando isso já existia. E a prova de preocupação e nada de preocupação que temos que ter é que se calhar temos de ir muito para além da questão do resultado. É pouco, é curto esse nível de exigência. A exigência tem que ser focada cada vez mais também naquilo que são os ativos das empresas e nas preocupações que têm que existir relativamente aos trabalhadores. Depois, Sr. Presidente, e acaba por ser repetitivo relativamente ao vereador Francisco Madeira Lopes, porque de facto é outro tema que causa preocupação, é a questão do desmoronamento que ocorreu na Ribeira de Santarém. E a preocupação torna-se não só evidente, porque as restantes casas daquela zona apresentam quase o mesmo estado que esta que foi obrigada a ter que ser demolida apresentam. Verifica-se todas essas casas, segundo creio, com exceção de uma, estão todas devolutas. E isso obriga a que os serviços, não apenas municipais, mas com responsabilidades também na área da proteção civil e que aqueles serviços que são de índole nacional, tenham que ter uma resposta pronta. E quando digo resposta pronta, é porque quando este tipo de acidentes nós ficamos sempre despertos para a questão de e se fosse ali passar alguém. E neste momento, a grande preocupação que eu julgo que todos temos de ter, vocês em especial, é o que é que tem de ser feito para evitar que as restantes casas possam padecer do mesmo problema e que aí não venhamos a ter que dizer, infelizmente, estava ali alguém. E, portanto, saber, Sr. Presidente, qual é aquela que é a atuação mais urgente que prevê ser efetuada, de forma a evitar que o restante casario sofra e venha a ocorrer uma situação similar, até porque não podemos esquecer, e está interligado, que o facto da Nacional 114 não permitir neste momento a circulação, com o desvio de caminhões que acontecem todos os dias para aquela estrada da Ribeira, obviamente tem efeitos negativos naquele casario. Antigo, degradado, devoluto, e por isso saber qual é a resposta pronta que vai ser dada. Porque é urgente. E até porque temos um problema maior, que é saber se aquela estrada reúne todas as condições de segurança, e estou a fazer a pergunta sem qualquer juízo que não tenha essa informação técnica, saber se aquela estrada, ao dia de hoje, reúne todas as condições de segurança para ali circularem pessoas e veículos automóveis e caminhões. Sr. Presidente, por fim, deixar nota que a estrada da estação, pela qual eu aqui muitas vezes tenho alertado para alguns problemas, teve uma intervenção recente, semana passada também, onde foram corrigidos, pelo que me apercebi, já os 3 danos que existiam em tampas, que já anteriormente o vereador António Carmo, eu também, e obviamente outras pessoas tinham chamado a atenção para aquele problema.
E dizer Sr. Vereador Luís Farinha, e digo-lhe Sr. Vereador Luís Farinha porque é quem tem o ploro. Quem é que foi a entidade que agora suportou o custo de repavimentação e correção do Alcatrão que estava já danificado? Em primeira nota. Segunda nota. Existe alguma avaliação da parte da autarquia relativo a erros na construção daquela estrada? Ou seja, aqueles danos eram constavam já de alguma outra avaliação que tivesse sido feita anteriormente por parte da autarquia? Ou melhor dizendo, era previsível que os danos que a estrada veio a apresentar viessem ou não a ocorrer? Era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado. António Caro. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários, caríssima assistência, Srs. Jornalistas. Sr. Presidente, o ocorrido durante a semana passada na Ribeira de Santarém deixa-nos a todos muito preocupados, considerando o que já aqui foi analisado e os alertas que aqui foram feitos relativamente ao outro edifício que também se encontra em muito mau estado e que a todo momento poderá ruir. Quer-me parecer que a medida mais acertada deveria ser o encerramento daquela estrada entre a partir daquele entroncamento ou daquele cruzamento quando se vem da estação e se volta à direita na subida para o Liceu. Portanto, o restante troço da via pública que deveria ser interrompida ao trânsito, sob pena de podermos ter que estar a lamentar alguma situação mais grave. E a esse propósito, não resisto, Sr. Presidente, a perguntar-lhe em que ponto de situação é que se encontra a questão do muro do jardim aqui da Câmara Municipal. Uma vez que já por variedíssimas ocasiões esse assunto foi aqui abordado, está a chegar o inverno, estas chuvas, como nós sabemos, são causadoras de problemas de queda de muros, de queda de árvores, de queda de casas, que têm a ver com as más condições, naturalmente. No próximo fim de semana, enfim, de hoje a uma semana, está previsto novamente trovoada e chuva forte aqui para a nossa região e, portanto, isto é o outono que nos traz a chuva, mas é o outono também que nos diz que vem a seguir o inverno. E, portanto, alguma coisa tem que ser feita relativamente a estes problemas para não andarmos sempre aqui a falar nestes assuntos e não sermos depois confrontados com problemas conforme já referi. Segunda nota, Sr. Presidente, eu gostaria de recordar ao Sr. Presidente e ao Sr. Vereador, Srs. Vereadores, que dentro de 2 semanas irá ter início o Festival Nacional de Gastronomia, gostaria de vos dar essa informação, para que Vossas Excelências pudessem fazer a limpeza, o corte das ervas, a limpeza das rotundas e, portanto, também conseguissem que os caixotes do lixo ficassem lavados, aproveitando também a chuva do próximo fim de semana, de domingo e de segunda, e que, enfim, o lixo seja recolhido com a conveniência com que não tem sido feito. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Paulo. Sr. Presidente, colegas vereadores, senhores jornalistas, é uma pequena intervenção de cariz informativo. Abateu um bocadinho da calçada na rua Capelo Ivans, logo a seguir à farmácia São Nicolau. Portanto, já tem uma profundidade um bocadinho grande, corre-se o risco de alguém meter lá o pé e já vai, como a altura já se vê o cano, só para prevenir e é possível mandar lá alguém intervir, está bem? Obrigado. Vereadora Susana Pita Soares.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caríssimas colaboradoras da autarquia, senhores jornalistas. Apenas uma intervenção muito breve, muito sucinta, para dar nota e para reiterar o convite, quer aos seus vereadores, aos senhores jornalistas e à população, para as comemorações no âmbito dos 600 anos da tomada de Ceuta, e lembrar que no próximo sábado, às 15h30, terá lugar na Igreja de Santa Maria da Graça, em Santarém, uma homenagem a Dom Pedro de Menezes. Salientar que a guarda de honra será feita por elementos da Guarda Nacional Republicana e que a cerimónia religiosa, que será presidida pelo Sr. Bispo de Santarém, contará com a participação do coro do Teatro Nacional de São Carlos, assim como com a participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa. No final da cerimónia religiosa será descerrada uma lápide evocativa desta homenagem da Câmara Municipal de Santarém a Dom Pedro de Menezes e no âmbito dos 600 anos da conquista de Ceuta, assim como será também descerrada uma placa toponímica junto à Igreja de Santa Maria da Graça. Dizer que esta cerimónia conta com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República. Foi uma notícia que recebemos durante a manhã de hoje, que naturalmente nos enche de alegria, porque é o reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Câmara Municipal de Santarém, em parceria com a Sra. Representante Dom Pedro Menezes e com o Sr. Presidente da OPARTE, que têm sido parceiros ativos na elaboração do programa destas comemorações. Contamos naturalmente com a presença de todos e reiteramos o convite aos senhores jornalistas para também estarem presentes neste evento. No que toca ao INE Santarém, dizer-lhes que no próximo fim de semana, também no dia 17, ao meio-dia, temos um encontro com todos os agentes culturais que corporizaram este projeto. É um encontro informal, onde pretendemos manifestar o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Temos um almoço convívio, um almoço de confraternização, em jeito de balanço daquilo que foi a atividade desenvolvida durante estes meses de verão, antes de lançarmos a semente para 2016, e importa naturalmente estender também este convite aos senhores vereadores, porque foram muitos os eventos em que marcaram a vossa presença e sem o contributo de todos nós, sem o contributo da população e o especial empenho dos agentes, nada teria sido possível. É uma homenagem muito singela, muito simples, mas que pretende ser um momento de convívio. Estender naturalmente o convite aos senhores jornalistas que foram e têm que aproveitar este momento para o fazer, importantíssimos no sucesso deste projeto, na medida em que, graças ao vosso trabalho, muito daquilo que foi feito pôde ser divulgado. Portanto, o meu reconhecimento, o reconhecimento do Serviço Municipal de Cultura e Turismo pelo excelente trabalho que desenvolveram, foram também parceiros para que o INE Santarém pudesse ter sido uma realidade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vereador Luís Farinha. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores vereadores, funcionários do município, comunicação social, a todos boa tarde. Eu queria dar aqui também duas notas. Uma, dizer que ao Sr. Vereador António Carmo, que nós estamos atentos, efetivamente sabemos que no dia 22 vamos inaugurar o festival, e é precisamente a propósito disso que queria dar aqui duas notas, porque me parece que são importantes. Já que eu disse que nós, para além portanto, daquilo que é habitual e da representação dos 12 restaurantes, este ano vamos ter duas conferências, porque entendemos que de facto há aqui uma componente técnica que é importante, as artes na mesa e o New Food Biz, e temos também como novidade a Praça do Petisco. Eu falo da Praça do Petisco porque de facto nós temos, no último ano iniciámos aqui um trabalho de promoção ou de reforço da presença dos agroprodutos, porque achamos que são fundamentais pela importância que têm para esta região, mas também porque são uma componente muito importante da gastronomia. E por isso criámos esta Praça do Petisco. A Praça do Petisco procura recuperar
dado que este ano celebramos os 35 anos, procura recuperar precisamente aquilo que foi a origem do petisco e fazer deste espaço, que é um espaço que nunca conseguiu, do nosso ponto de vista, a centralidade que, apesar de tudo, tem no conjunto da Casa do Campino, portanto, fazer dele o ponto de encontro do festival e um grande mercado de sabores. No fundo, como em torno da Praça do Petisco vamos ter uma grande exposição de agroprodutos, a ideia que se espera, complementando com 5 espaços de petisco e que só vão vender mesmo petisco e numa lógica de balcão corrido, portanto, sem apoio direto de mesas, acreditamos que este espaço pode fazer a ponte entre aquilo que foi a origem do festival, o petisco, e aquilo que é ou que são os novos espaços da restauração, que são os mercados. Portanto, o que gostaríamos de fazer aqui, acredito que vai funcionar, é precisamente um grande mercado de sabores. À parte disto, também já o disse, teremos o 13º restaurante e agora estou em condições de adiantar já todos os nomes que estarão presentes. Portanto, a ideia é ter neste espaço chefes de cozinha que possam fazer a ponte entre a matriz tradicional do festival e aquilo que é a gastronomia, a cozinha contemporânea. O desafio que lançámos, de resto, foi esse mesmo, é terem na base da sua criação, naquilo que vão apresentar, a matriz tradicional da gastronomia e os produtos, de alguma forma, que também estão presentes no festival. Para esse efeito, nós vamos contar com o chefe Manuel Lino, o Vítor Sobral, o Rodrigo Castelo, que o ano passado esteve presente, assegurando a representação da cidade no festival, o Carlos Gonçalves, o João Simões, o Igor Martinho e o chefe Hélio Loureiro, toda a gente o conhece, o chefe que acompanha a seleção. Portanto, julgo que estão digamos, criadas aqui as condições para, de facto, conseguirmos aqui uma grande ponte entre a gastronomia tradicional e a gastronomia contemporânea. Uma vez que, sendo este o festival de gastronomia, não se esgota exclusivamente numa área da gastronomia. E daí a criação deste 13º restaurante. Queria também chamar a atenção para o segundo Salão do Vinho, dado que este ano desenvolvemos uma parceria com a AMPV e a AMPV vai conseguir trazer, portanto, garantir a presença de mais de 60 municípios, através dos seus vinhos, como é óbvio, no festival. Entre os quais o município que é a cidade europeia do vinho, que é Reguengos de Monsaraz, que vai ter um espaço próprio, um stand próprio, portanto, estará presente. Todos os dias existirão provas de vinhos, e também serão entregues prémios dos vinhos medalhados no concurso que a AMPV realizou há cerca de 2 meses em Oeiras. E, portanto, as entregas dos prémios irá ser feita aqui. Portanto, eu diria que estão criadas condições para que, de facto, esta seja uma grande festa e, portanto, contamos desde já com a presença de todos. A inauguração será no dia 22, às 18 horas, e, portanto, lá contaremos com a presença de todos. Bom, dar aqui também mais uma nota, e não menos importante, bem pelo contrário, para informar que nós, na próxima sexta-feira, dia 16, às 16 horas, no Palácio Landau, iremos ter a apresentação dos trabalhos do projeto de cátedras. Portanto, nós sinalizámos, aliás, tivemos o início dessa ação no início do ano, e iremos agora encerrar precisamente essa ação com a apresentação dos trabalhos que as universidades de Lusíada, de Lisboa e do Porto e a Universidade de Sevilha, durante o último semestre, portanto o semestre letivo, tiveram a oportunidade de desenvolver, tendo como base Santarém. Portanto, irão ser feitas a apresentação desses resultados, existirá um momento de debate sobre esses mesmos trabalhos. Este debate é aberto a toda a comunidade, portanto, estão também todos convidados, na sexta-feira às 16 no Palácio Landau. Depois temos os dias passado mas não houve aqui, havia dificuldades de facto de agendamento, temos que articular com várias faculdades e não foi fácil conciliar tudo isto. Portanto, esta apresentação terá também como suporte uma exposição que depois ficará presente, eu não sei exatamente durante quanto tempo, mas ficará presente no Palácio Landau. Quem não tiver a oportunidade de estar presente neste dia poderá fazê-lo nos dias seguintes.
Portanto, julgo que será uma oportunidade, mais uma oportunidade para podermos discutir a cidade e, neste caso, discutir a cidade não por quem cá está dentro, mas, sobretudo, com os olhos de quem não tem essa ligação direta à cidade e, portanto, tem um distanciamento emocional que pode ser importante. Dia 16, às 16 horas. Obrigado. Muito obrigado. Vereadora Inês Raposo. Boa tarde, Sr. Presidente, senhores vereadores, colaboradores do município, senhores jornalistas, boa tarde a todos. Portanto, eu gostaria mais uma vez de frisar a participação do município de Santarém naquele que é o maior evento de sustentabilidade que se realiza em Portugal e que foi o Green Fest, que decorreu de 8 a 11 de outubro. Portanto, eu já tinha feito referência também a este evento, já na passada reunião do Executivo, mas gostaria ainda de reforçar o facto de haver alguns dados que nos orgulham e que enobrecem a participação do município de Santarém neste enorme evento. Portanto, é um evento que tem aproximadamente 25 mil habitantes, em que estiveram presentes apenas 4 autarquias do país, nomeadamente Lisboa, Oeiras, Torres Vedras e Santarém. Nós, o município de Santarém, fomos convidados pelo promotor do evento, Dr. Pedro Norton de Matos, que nos convidou para mais uma vez apresentarmos o projeto que é desenvolvido pela equipa multidisciplinar de ação para a sustentabilidade e que é o projeto Ideias do Antigamente Promovem o Ambiente, subordinado ao tema do bunho. Portanto, como sabeis todos, portanto, é um projeto que tem envolvido vários parceiros e que, no fundo, promove a inovação da sustentabilidade e do empreendedorismo sustentável, valorizando aquela que é também uma planta das nossas zonas de ecossistema ribeirinho. Portanto, na tarde, a tarde forte, chamemos-lhe assim, do dia do nosso projeto foi no dia 9 de outubro, em que, para além de termos todos os parceiros connosco na apresentação do projeto, também fizemos uma homenagem a título póstumo ao Sr. Professor Carlos Barbosa, que era coordenador do Núcleo de Design no IAD, no Instituto de Arte e Design de Lisboa, sempre um parceiro muito interessado e muito generoso relativamente a este projeto e que, infelizmente, faleceu há cerca de 2 meses e, portanto, o município de Santarém fez-lhe um reconhecimento, estando presente a esposa e a filha, que muito sensibilizados também ficaram com este reconhecimento público que o município fez. Portanto, dar nota de que este projeto já em 2014 tinha sido alvo de um prémio, o prémio Be Green Innovation Award, e que muito orgulha o município pelo facto de ser um projeto inovador e um caso prático de promoção da sustentabilidade e de valorização dos recursos naturais. Também dizer que o nosso stand foi visitado pela senhora embaixadora da Suécia em Portugal, que se fez acompanhar por uma comissão da Câmara de Comércio luso-sueco, que de imediato também nos pediram informações, manifestando o seu interesse em dinamizar quer esta arte de trabalhar o bunho, quer o comércio das peças que possam resultar da valorização desta fibra vegetal. Em segundo lugar, gostaria, creio eu, que já todos temos o convite para o quadro de valor e excelência. Portanto, o município de Santarém vai fazer o seu reconhecimento aos alunos do Conselho que, pelas suas classificações obtidas no ano letivo de 2014-2015, atingiram o patamar das mais elevadas classificações que são permitidas em termos do sistema educativo. Portanto, queria convidar todos os presentes, quer os senhores vereadores, quer os senhores jornalistas, até os senhores funcionários, para no dia 16, depois do Cátedras, se juntarem ao município, portanto, pelas 17h30, no Convento de São Francisco, fazendo o reconhecimento aos 610 alunos que vão ser homenageados, 553 por terem atingido as classificações ou no ensino básico de um valor, de uma média de nível 5, ou no ensino secundário e profissional uma média superior a 17 valores.
Portanto, são, dizia eu, 553 os alunos que irão receber o diploma do quadro de excelência e 57 os alunos que vão receber o diploma do quadro de valor. São alunos que não só, ou podendo não ter classificações de avaliação de nível de excelência, são alunos que denotam uma cidadania bastante ativa, uma preocupação do âmbito da solidariedade social, uma generosidade em termos de participação de todos os que são projetos de escola. Portanto, são alunos que são reconhecidos pelo sistema educativo em que se inserem, portanto, pelo próprio agrupamento de escolas, ou escola ou colégio, como sendo alunos de destaque e de valor enquanto futuros cidadãos do nosso concelho. Fica o convite, muito obrigada, contarei convosco no dia 16 de outubro às 17h30 no Convento de São Francisco. Obrigada. Muito obrigado. Tiram a tarde toda. Senhores vereadores, eu começo por responder ao vereador Francisco Madeira Lopes e no seguimento também do que foi questionado pelo vereador Ricardo Segurado, fazer também aqui uma nota sobre o processo da Unicer. E a semana passada o município, salvo erro, na quarta-feira, foi contactado para uma reunião de urgência com a direção da Unicer, com o Presidente do Conselho de Administração, e essa reunião até estava para acontecer alguns dias mais tarde, por uma questão de agenda. Eu não tinha agenda nesse dia, mas se calhar vocês não ouviram, até se disse isso na comunicação social, não passou. Eu já tinha ouvido há algum tempo que havia a possibilidade da Unicer se juntarem algumas parcerias com a Compal. Isto correu aí a alguns lados e eu pensei até que seria isso, que provavelmente pudesse ser o facto desta reunião. E até disse para o meu gabinete, olha, isso é mais importante e vamos marcar para essa quinta-feira. Claro que durante o dia, na quinta-feira, antes de ter a reunião, já sabia o que é que ia acontecer relativamente ao despedimento. Quero dizer que na reunião que tive com o Conselho de Administração, com o Presidente do Conselho de Administração, lamentei o sucedido, a forma como foi tramitada toda esta questão. Durante um pouco antes fiz alguns contactos com algumas pessoas que conheciam no Unicer, tinham-me dito que inclusive tinha entrado na segunda-feira passada um novo coordenador de um setor qualquer, mas já não sei precisar, ou seja, na segunda-feira não havia sequer indícios de que iria haver este desfecho. Disse que lamentava, questionei o porquê, isto que foi, e qual é que era o facto de acontecer este encerramento, se este encerramento já estava previsto em 2012, quando vieram, porque não o tínhamos lido em lado nenhum, ninguém o tinha percebido, ou se era algum dado novo que pudesse ter levado a este desfecho. Foi-nos dito aquilo que vem na comunicação social, que tem a ver com o facto do mercado angolano ter, de alguma maneira, decrescido, e eles tinham uma grande cota de mercado em Angola, e com essa cota de mercado nos 2 últimos anos veio a decrescer, tiveram que fazer uma reestruturação e que levou a estes 70 trabalhadores mais 100 em toda a estrutura do grupo Unicer. Referi que a questão dos fundos comunitários, que eu acho que é relevante, ou seja, isto que estou a dizer, já tinha sido questionado em anteriores por 2 bancadas, que aqui foi dito, da CDU e do Partido Social Democrata, na altura, e se bem se recordam, relativamente à questão dos fundos comunitários, foi dito que não havia problema porque aqueles fundos tinham sido aplicados na unidade que hoje encerrou. Portanto, foi-nos transmitido, se tivessem que devolver algum dinheiro, que o devolviam, que estavam a fazer um investimento de 100 milhões de euros na Lessa do Balio, e que tinham também uma parte de fundos comunitários, não muita, mas também aí tinham fundos comunitários. Se tivessem que fazer esses acertos, que já estavam em contacto com a AICEP sobre essa matéria. Eu quero dizer que logo no dia a seguir, na sexta-feira, foi enviado algumas questões para o Ministério da Economia relativamente a estas matérias.
Relativamente à questão dos funcionários, que eu perguntei e questionei o que é que foi dito, e depois também saiu na comunicação social, dos 25, ou seja, a empresa Unicer contratou serviços de uma outra entidade, outra unidade, para lhe fazer alguns contratos, para continuar que tinham assumido previamente, e para tal exigiu que destes 70 trabalhadores, 25 fossem trabalhar para essa entidade. E eles iam, de acordo com as capacidades dos trabalhadores e com as necessidades que tinham na empresa, ainda haveria 10 trabalhadores de Santarém que iriam ser convidados a ir trabalhar para o norte de Portugal com ajudas de custo, com subsídio, salvo erro, durante 15 meses, que iriam pagar acima da tabela. Portanto, foi estas as justificações que foram dadas. Eu tenho que dizer que, relativamente a tudo que foi dito, lamento, porque eu acho que a maneira como se processou e marcar uma reunião de urgência, e nós na comunicação social, na própria quinta-feira, percebe-se que é a comunicação social, o gabinete da Unicer a trabalhar e fazer sair notícias, um pouco para amortecer o que aí vinha. Lamento que isto tenha sido desta maneira. Também lamento o timing em que é anunciado. Quero-vos dizer que logo nesse dia tentei marcar uma reunião com a Comissão de Trabalhadores da Unicer. Não consegui, porque a Comissão de Trabalhadores está sediada no norte de Portugal. Portanto, na quarta-feira vou ter uma reunião com eles. Não consegui para sexta-feira. Amanhã vou ter uma reunião com a Sintab, ou seja, que também durante a manhã, não sei se às 10, 11 horas, onde também quero mais esclarecimentos sobre esta matéria, porque há alguns dados que não são coincidentes entre o que é dito pela empresa e o que é dito por alguns trabalhadores, e, portanto, quero aferir todas estas discrepâncias para também poder ter mais informação sobre realmente o que se passou sobre este infeliz encerramento. Eu queria dizer aqui uma coisa, e aproveito que o vereador Ricardo Segurado depois também, mas eu já vou ao vereador Ricardo Segurado e acabo por responder às restantes perguntas do vereador Francisco Madeira Lopes. Portanto, reunir com a Comissão de Trabalhadores na quarta-feira. O que nos foi dito é que a empresa irá encerrar em abril. Os trabalhadores que ficarem até abril têm uma compensação de, salvo erro, 6 ou 7 mil euros a mais por se manterem até ao final do contrato, que vão ter um gabinete de apoio para estes trabalhadores, para todas as dúvidas que surjam. Portanto, foram estas as notas que nos foram dadas naquela quinta-feira passada, porque eu agora, como devem calcular, virei verificar junto da Comissão de Trabalhadores e do sindicato se é assim mesmo, como foi dito naquela quinta-feira. Não consegui mesmo na sexta-feira. Sabia que isto me iria ser questionado hoje, que iríamos falar nisto, mas não houve essa oportunidade porque o sindicato está colocado no norte de Portugal. Sobre o prédio da Ribeira, e também questionado aqui por vários vereadores, dizer o seguinte: não é o prédio que já aqui foi falado da outra vez. Este foi um prédio que ruiu uma pequena parte e que imediatamente, em contacto com a Proteção Civil, diligenciámos para que fosse feita o resto da demolição do mesmo. Sobre toda a questão da Ribeira e sobre os prédios, eu recordo que a Ribeira tem um casco envelhecido, tem muitos prédios, mas não é isto. Isto é, infelizmente, ainda há poucos anos, 2, 3 anos, numa reunião do IRU, foram apresentados os números que Portugal tem relativamente a esta matéria. Muitas centenas de milhares de prédios que estão devolutos em Portugal, e daí a estratégia da regeneração urbana que está a ser implementada em Portugal e, como eu já disse, independentemente de sabermos quem é que é quando e que de maneira vai ser o próximo governo, há uma coisa que já tenho dito várias vezes, é que... peço desculpa. Isto é o comandante... Vou ter que fazer aqui um minuto para interromper, peço desculpa. Mas termino o raciocínio.
São muitos o Iruso, ou seja, são muitas as centenas, e como estava a dizer, eu espero que no próximo governo haja um ministro da regeneração urbana. Acho que era importante para Portugal, tanto há para fazer nas nossas cidades e tantos são os meios que começam a ficar disponíveis para isso mesmo. Nós temos feito na Ribeira e dentro do que era das nossas ARUs, temos estas situações estão identificadas, os proprietários têm sido notificados. Por vezes há dificuldade de notificar quando são muitos os herdeiros e já faleceram. Portanto, acontecem muitas vezes essas dificuldades. Nós já tomámos a posse administrativa de muitos imóveis, mas também digo-vos uma coisa que confesso já aqui, o município de Santarém e nenhum município terá capacidade de fazer face a todos no imediato, porque realmente a nível do Conselho existem bastantes. E dizer o seguinte, nós temos feito um trabalho com as juntas de freguesia também, porque na própria lei, agora a 75/2013, é também competência das juntas de freguesia, darem-nos conhecimento desses prédios. E nós temos feito isso em várias freguesias para que isso aconteça e para que nós possamos, de alguma maneira, naqueles que são do ponto de vista da iminência de ruir, ou seja, temos pareceres técnicos desses, alguns acabam por não haver essa necessidade, as juntas identificam-nos, não há necessidade, aqueles que são mais prementes e que há mesmo o risco de ruir, aí o município de Santarém, obrigatoriamente, como devem calcular, toma a posse administrativa e tramita para que eles sejam demolidos. Portanto, não há nenhum que haja um perigo iminente de ruir que nós não tramitemos. Sobre aquele que foi falado há algum tempo atrás, aqui salvo erro há um mês atrás, dizer que já houve evoluções nessa matéria, já há um acordo, o vereador tem estado nessas reuniões, para que não seja feita a demolição já imediata, ou seja, será feita a demolição a breve prazo do primeiro andar desse edifício e a contenção dos... o encerramento dos vãos do piso terra. E encerramento dos vãos, isto é termos técnicos. Relativamente à questão do mochão de Pernes, a consignação é no dia 14 de outubro, a consignação, ou seja, início da obra dia 14 de outubro, ou seja, quarta-feira. Portanto, esta é a indicação que o vereador nos transmitiu na semana passada e confirmámos hoje. Portanto, já houve reuniões no local a semana passada entre início da obra, a consignação é início da obra. Relativamente à sugestão que o vereador Madeira Lopes disse, eu irei também falar, como da outra vez, com a senhora Presidente, e terei todo o gosto em fazermos uma reunião, uma primeira com a senhora Presidente e depois, então, alargarmos essa reunião para os restantes executivos, à semelhança do que fizemos há uns meses atrás e que deu bom resultado. Sobre as encostas de Santarém, a candidatura já está submetida, foi submetida no dia 29 de setembro e, portanto, agora é que há que aguardar todos estes prazos. O vereador Ricardo Segurado também falou na Unicer. Já respondi, ou seja, ao vereador Madeira Lopes, mas eu também queria dizer, Sr. Vereador, ou seja, foca aqui muito o que o município fez ou deixou de fazer. Como deve calcular, quando se é contactado para uma reunião um dia antes, não há muito para fazer. Percebo que o Sr. Vereador quer dizer o acompanhamento que fazemos. Eu faço esse acompanhamento junto das empresas, e reúno com várias empresas maiores, menores, e temos sempre esse cuidado e também muitas vezes trazemos aqui, também agora faço este reparo ao Sr. Vereador e à bancada do PS, que já algumas vezes o PS, e neste Executivo já chumbou aqui algumas coisas importantes para empresas que não fossem resolvidas e várias delas que passaram com o voto de qualidade do Presidente da Câmara, porque a bancada da CDU se absteve e o PS votou contra e foi o voto de qualidade do Presidente da Câmara que fez passar esses pareceres e assumimos isso claramente porque eles vinham estribados com pareceres e eram coisas importantes e demonstra que estamos próximos das empresas e não poderia ser de outra maneira. Sobre a questão da Ribeira de Santarém, ou seja, eu já respondi também, mas também na bancada do PS não nos podemos esquecer que há uns anos atrás, aproveitando uma data limite, infelizmente temos muitas datas limites na política, houve a possibilidade de haver um empréstimo para a regeneração urbana na Ribeira de Santarém, que foi chumbado em plena Assembleia
municipal pela bancada do PS. Percebemos na altura que foi uma má interpretação, se calhar, mas é certo é que nessa altura, há uns anos atrás, também esse chumbo foi verificado e isso aconteceu. Sobre a estrada da estação, Sr. Vereador, a questão da reparação, ou seja, tem que repavimentar, ou seja, se houvesse alguma nota a tomar, se isso fosse verificado anterior, os autos de recepção são feitos para isso mesmo. Há um auto de recepção, se fosse verificado, o empreiteiro teria X dias para reparar. Não foi, é-lhes dado, é verificado a posterior, é-lhe dado ao empreiteiro um título para reparar, se ele não reparar, portanto, durante 5 anos, teremos direito a acionar a garantia. O vereador António Carbo questionou também sobre a questão da estrada da estação, que já falei sobre ela, ou seja, o que está feito e o único que temos é este imóvel, mas também que está mais para as traseiras, não para a estrada principal, e está sinalizado. Relativamente apesar, há uma coisa que todos temos que lembrar, que não é que muitas vezes não são os imóveis que aparentam ruir que acabam por ruir. Eu recordo a infelicidade que existiu em Alcanhões, há uns anos atrás, no edifício da cooperativa, em que infelizmente morreu uma pessoa que estava a passar nesse momento, e esse era um edifício que nem sequer estava sinalizado, não aparentava ruir, e foi um edifício que ruiu, segundo dizem na altura, já não me recordo, porque devido a umas infiltrações colocaram uns panos, não sei se assim é, se não é. Sobre a questão do corte das ervas nas rotundas, ele será feito, como é feito todos os anos e como tem sido feito. Também quero aqui dar nota de uma coisa, que é, nós tínhamos um contrato de prestação de serviços para corte de ervas, que teve que ir abaixo, tivemos só um concorrente que acabou depois por também ser excluído. Vamos lançar um novo concurso para termos uma empresa a fazer a limpeza das nossas rotundas e dos nossos caminhos. A vereadora Paula Canavarro falou sobre um abatimento. Eu quero lhe agradecer, já tínhamos nota de hoje disso mesmo, o nosso calceteiro já está informado disso mesmo, mas agradeço a informação. A vereadora Susana Pita Soares falou na questão da homenagem a Dom Pedro Menezes, ou seja, espero que estejam todos, será uma data importante, serão os 600 anos da tomada de Ceuta. No dia 21 de agosto de 1415 começou a construção do dominado Império Português, e como tal é uma data a assinalar, porque o primeiro governador é um homem, uma grande personagem da nossa história, que está sepultado na Igreja da Graça. O hino de Santarém, mais uma vez, é um encerramento. Para o ano iremos voltar mais fortes, com mais atividades e com mais parceiros, não temos dúvidas relativamente a isso, e Santarém, como disse a senhora vereadora muitas vezes, com os seus técnicos, Santarém está aí. Vereador Luís Farinha, Festival Nacional de Gastronomia, mais um festival, mais um salto qualitativo relativamente ao nosso festival. Esperamos que vá ao encontro das expectativas que todos os intervenientes têm colocado neste festival. A apresentação do CATRAS também é importante, ou seja, colido com o que a senhora vereadora Inês Barroso disse, com o quadro de excelência, mas é um bocadinho, temos ali, é um 17, temos 1h30 para estar, temos de estar um bocadinho, mas às 17h30, nunca começa às 7h30, ainda são 610 alunos, mais os pais, familiares, portanto é mesmo muita gente, e é importante que todos possam estar presentes neste dia. Por agora é tudo. Sr. Vereador António Carmo, pediu a palavra. Sr. Presidente, sim. Sr. Presidente, eu apenas pedi a palavra na sequência do Sr. Presidente ter referido ou ter recordado o nosso voto contra em 3 situações, 2 ou 3 situações, portanto, o que, no seu entendimento, nós somos contra as empresas, o Sr. Presidente é que é o garante das empresas. Bom, Sr. Presidente, eu gostaria de saber, e mantenho a minha dúvida, eu não sou pessoa de escrever para a inspeção, para vir analisar aqui os processos. Não sou pessoa de o fazer, o Sr. Presidente sabe isso muito bem, portanto estou como vereador da oposição há 6 anos, nunca manifestei por escrito, com o meu nome ou anonimamente,
alguma atitude de dúvida que tivesse ocorrido na gestão da Câmara Municipal de Santarém. Se tenho dúvidas, é aqui que eu as coloco. E por isso, Sr. Presidente, nessas 3 ocasiões tive a oportunidade de dizer e continuo a reafirmar. Mantenho dúvidas quanto à legalidade daquilo que aqui foi aprovado. Muito bem. Vereador Madeira Lopes. Sr. Presidente, peço desculpa, só um esclarecimento. O Sr. Presidente respondeu em relação ao prédio da Ribeira e falou um pouco em geral. E eu não percebi, não sei se foi deficiência minha. Na parte final é que concretizei mais sobre o da Ribeira. Se aquele em concreto, não o de que falámos na anterior reunião de Câmara, mas este então que ruiu este sábado, se estava identificado e se já tinha havido notificação ao particular. Notificações, estava nesse processo de notificações. Portanto, nós não tínhamos a posse administrativa daquele imóvel. Sim, imagino que não. Portanto, nesse contexto, ou seja, há muitos imóveis... Já terminou, Sr. Vereador? Não. Eu tinha só, em relação ao Unicef, que eu tinha colocado uma pergunta, mas imagino que não tinham dado resposta. Mas já agora fica o alerta para o Sr. Presidente tentar saber, então, junto dos trabalhadores, se o programa de apoio aos trabalhadores, que foi prometido também em 2013, se de facto foi cumprido e se teve alguns efeitos positivos. Porque isto andarmos a anunciar planos para o futuro. E este, como houve uma promessa do mesmo plano aqui há 2 anos, perceber qual é que foi o seu efeito e até quanto é que ele foi cumprido. E finalmente, só para dizer, enfim, a questão não foi colocada, não foi dirigida em relação à CDU, não tenho a certeza se sei identificar aquela questão que o Sr. Presidente referiu de um chumbo ou de uma inviabilização da parte do Partido Socialista em relação a um empréstimo para investimento na reabilitação urbana na Ribeira de Santarém, mas também estamos todos recordados, Sr. Presidente, e peço desculpa, mas eu tenho que recordar isto, também sabemos que o PSD teve a opção de, a determinada altura, canalizar investimentos que o INE Alentejo tinha já reservados para a reabilitação urbana na Ribeira de Santarém para a Rota das Catedrais. O PSD fez essa opção, enfim, é uma opção política, não estamos a questionar se foi bem feito o investimento na Rota das Catedrais, mas optou por também retirar investimento que era canalizado para a reabilitação urbana na Ribeira de Santarém. Sr. Presidente, já agora dá-me licença. São 30 segundos, na sequência do que o vereador Francisco Madeira Lopes referiu, eu, na minha intervenção anterior, não fiz referência a essa sua chamada de atenção. Por uma razão simples. Bom, o vereador Francisco Madeira Lopes recordou agora a opção do PSD. Eu gostaria apenas de dizer que, na ocasião, foi uma opção do Partido Socialista. Eu tive a oportunidade logo na semana seguinte, ou passado 15 dias, de publicamente num jornal da nossa região, de me ter manifestado contra essa decisão do Partido Socialista. Sr. Vereador, voltando à questão do António Carmo, quero dizer o seguinte, eu também, com isto, eu não quero dizer, eu também não gosto de tentar-se aqui de alguma maneira dizer que o município de Santarém aproveitar um facto que é negativo para o Conselho e apontar o dedo à Câmara como a Câmara tivesse aqui alguma responsabilidade sobre isso. Não gosto. Assim, eu só retoquei desta maneira, precisamente por isso. Se formos assim, em responsabilidade direta, algumas vezes, e sei, nomeadamente o Sr. Vereador, as declarações de voto que faz sobre essa matéria, portanto, acha que não está de acordo, ou seja, apesar dos pareceres jurídicos que nós temos, mas agora eu também quero dizer, e o Sr. Vereador sabe isso, que essas empresas, nomeadamente 2 delas, tinham pessoas, tinham fundos comunitários, e que se não fosse feito daquela maneira, achando nós que com os pareceres que temos e com o enquadramento que os nossos técnicos deram, que está tudo resolvido, essas empresas também iriam passar por dificuldades. Portanto, fazemos esse acompanhamento. Sobre o que o vereador Madeira Lopes questionou sobre o imóvel em concreto, este que ruiu, pronto, estava em notificação, assim como temos vários notificados. Isto são processos morosos, alguns deles, como disse ainda há pouco, não conseguimos identificar os proprietários, mas os que ameaçam a ruir, o município de Santarém tem tomado a posse administrativa de todos eles, e assim, aquele que ainda não foi demolido, o vereador Luís Faria teve a oportunidade de contar todo esse procedimento. Também à questão do programa de apoio aos trabalhadores, vou questionar, ou seja, não tive ainda a reunião, não sei
Também já me fizeram chegar alguns trabalhadores, não da Comissão, que o que é proposto hoje de pagar aos trabalhadores é inferior, porque agora é 1,25 e no outro anterior acho que foi 1,5. Portanto, são questões que terei que verificar nesse dia com os trabalhadores. Sobre a questão do empréstimo e a opção, ao Sr. foram opções, é que algumas obras ainda foram feitas na Ribeira dentro desse quadro, a estrada da estação, que aqui também é falada, estava nesse quadro, houve outras que não se conseguiram e optou-se por fazer outras obras, que é a Rota das Catrais, nunca escondi aqui esse facto, é factual. Agora há uma coisa que é o seguinte, foi a troca de uma obra por outra, aqui foi a decisão de não se fazer nada. Muito bem, são coisas completamente diferentes. Muito bem, entrando no período da ordem do dia, de António José dos Santos Tavares Narciso. A Vereadora eu tenho que fazer aqui, é o comandante de GNR, para ser alguma urgência, peço desculpa, estava a insistir, peço desculpa. Com certeza. Então vamos entrar no período antes da ordem do dia. Ponto 1, de António José dos Santos Tavares Narciso, apresentante de pedido de reembolso 90% das taxas previstas no regulamento e tabela geral, referente-se ao licenciamento para reabilitação do edifício sítio na Travessa Santa Clara, 19, União de Freguesias de Santarém, processo 35-2010/447. Algum dos senhores quer usar da palavra? Muito bem. Agora foi bem fundamentado. Quantas páginas? 16. Muito obrigado. Então vamos passar à votação. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu já está interrompido o telefonema, portanto, se for urgente, já devolvem a chamada. Muito obrigado. De Silvério Filho e Irmão, com sede na Rua Teófilo Braga, número 3, cave esquerda Amadora, apresentando pedido de alteração ao alvará loteamento 987, emitido em nome de Berta Jesus Santos Vinagre Nunes, nomeadamente no lote BS2, sítio na Rua Ana de Macedo, Organização Casal do Provedor, União das Freguesias de Santarém, nesta cidade, propor a aprovação da alteração ao alvará de loteamento número 9/87, em face às informações técnicas emitidas. Alguns senadores querem usar da palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Do 3 ao 11, penso que podemos votar tudo em bloco, só para a ata. Da Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Santarém, da Associação Recreativa e Cultural de Alqueidão do Rei, da Associação Recreativa e Cultural do Prado, da Associação Recreativa e Cultural do Prado, Conservatório de Música de Santarém, Cruz Vermelha Portuguesa, Sociedade Musical União Pernense, Sociedade de Recreio e Educativa da Romeira, Sociedade Recreativa Filarmónica Pernense. Alguns são a ratificar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 12. Regulamento de obras e trabalho na via pública, construção e instalação. Isto também foi retirado na última. Alguns senadores querem usar da palavra? Está esclarecido da outra vez o ponto 12? Pronto, quem vota contra, quem se abstém, pronto, com uma abstenção, pronto, uma abstenção, está favoravelmente. Ponto 13, projeto de regulamento municipal de transportes escolares. Alguns senadores querem usar da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14. Parecer sobre a proposta de turnos do Conselho de Santarém. Para o ano 2000. Alguns senadores querem dar a palavra? Penso que não. Isto é para o ano 2016. Este é o ponto 14. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15. Proposta de acordo de parceria de projeto integrado na área de intervenção específica do pé da Pedreira e de Cabeça Viada. Isto é um protocolo, temos, o vereador querá dar algumas notas, um acordo, querá dar algumas notas sobre isto, acho que é importante. Muito bem. Então, na sequência de dois planos que o município e o município de Porto Mós desenvolveram, a Cimagra vem propor o desenvolvimento de um projeto para precisamente estas duas áreas, a área da Cabeça da Viada e Pé da Pedreira. Nós tivemos uma reunião com eles em que eles apresentaram os objetivos. Este é naturalmente um acordo para o desenvolvimento do projeto, sendo que o projeto é desenvolvido, é da responsabilidade deles e tem como objetivo criar condições para uma exploração racional e, sobretudo, para uma boa recuperação das áreas exploradas. Portanto,
Não sei se... Não, isto também está visto com o PARC, com o ICNF, e, portanto, acho que isto também é inovador. Eu acho que estamos também aqui a estabelecer para o futuro, com estes parceiros, alguns projetos que eu penso que, do ponto de vista da Zona Norte do nosso Concelho, serão importantes. Vamos ver a palavra. E está ali também a arquiteta Catarina, poderá dar mais algumas notas que tem estado com isso. Sr. Presidente, nós analisámos o projeto... O acordo. Sim, o projeto, sim, o acordo. A proposta de acordo, exatamente. Aliás, as duas propostas de acordo. Que uma é para o pé de pedreira, outra para a cabeça da viada. Sim. Mas o conteúdo é essencialmente o mesmo. Deixe-me só dizer uma coisa que eu penso que está aqui, já li isto há mais tempo, que Porto Mós acho que já assinou. Não sei se na documentação diz, mas não diz. Que assinou entretanto. Sim. Eu gostava de dizer que vemos como positivo os objetivos, aliás, o Sr. Vereador Luís Farinha já referiu, bem como expressa a previsão do estudo de impacto ambiental e, obviamente, o envolvimento do Parque Natural no projeto. Temos aqui várias vezes referido a importância de assegurar a montante, aquela que deveria ser o plano de exploração global da Serra da Área Candeeiros, que continuaram a existir, aliás, como para o resto do país, e a jusante a recuperação paisagística das zonas de exploração. Este pode ser um plano micro que possa ter alguns efeitos positivos a este nível, não conseguimos ainda perceber. Ficamos ainda na dúvida se este projeto, que venha a ser implementado no seguimento desta proposta de acordo, se permitirá ao parceiro privado agilizar alguns procedimentos de licenciamento ou de alargamento do prazo de exploração das pedreiras em causa, caso em que, ou independentemente disso, nós gostaríamos de ter visto as juntas de freguesia envolvidas, não sabemos se foram ouvidas relativamente a esta junta de freguesia de Alcanedo, não sei se há mais alguma aqui no Concelho de Santarém em relação a esta área, ouvidas. Por outro lado, perceber se há aqui área de baldios que também esteja afetada nesta área, caso em que as respectivas associações de compartes também deveriam ser ouvidas, porque o projeto de acordo prevê que a Direção-Geral de Energia e Geologia possa convidar outros parceiros a participar no projeto, não prevê a possibilidade da Câmara Municipal de Santarém introduzir, por exemplo, estes parceiros que aqui referi nesta área. Referi que nos parecem que eles seriam importantes no acompanhamento até final, designadamente quando diz respeito à recuperação paisagística das pedreiras, que estivessem presentes outros elementos da sociedade civil e também a Junta de Freguesia, obviamente. E parece-nos que, desse ponto de vista, esta proposta de acordo está insuficiente. E, portanto, deixamos aqui estas preocupações, não vamos inviabilizar, mas, e como digo, pode ter aspectos positivos, que saudamos, mas parece-nos que poderia ir um pouco mais além, garantindo um maior alargamento na participação pública, e essa é outra dúvida, se este estudo de impacto ambiental vai prever obrigatoriamente a participação pública e como é que ela será feita, porque consideramos importante que não ficasse fechado entre os parceiros que aqui estão deste acordo, não é que eles nos mereçam desconfiança, mas gostaríamos de ver uma maior abertura em termos de participação e fiscalização democrática todo o processo até o encerramento destas pedreiras. Sr. Presidente, bom, o grande objetivo deste projeto, e que para nós merece de facto, ou melhor, que reúne mérito, tem a ver com o envolvimento precisamente destas empresas privadas que desenvolvem a sua atividade nestas áreas e que, portanto, através disto, há aqui um compromisso para o tratamento e para a minimização do impacto que as atividades que eles desenvolvem possa ter no meio ambiente e na envolvente. Este acordo não prevê, efetivamente, nenhuma facilidade ou celeridade a nível de licenciamento de projetos.
Esses procedimentos correm exatamente, tramitam exatamente do mesmo modo. O que se prevê aqui é tentar criar um compromisso em que, de facto, estas empresas depois tenham cuidados no tratamento, isto é, no desempenho da sua atividade e, sobretudo, no pós-atividade, no tratamento que devem dar às pedreiras. Em relação às áreas que referiu dos compartes, eu efetivamente não sei qual é a área, mas está compreendido dentro desta. Mas dentro da área Só para quem já tem. Isto é, o projeto é destinado para as que já estão em pedreira. Mas nós estamos a fazer para estas pedreiras, para as que estão associadas. Exatamente. O projeto é para estas pedreiras, precisamente. Sim. Pois, não faço ideia. Neste caso, o que está em causa são estas pedreiras e essas, portanto, não estão dentro das áreas dos baldios. Os esclarecimentos foram cabais. Podemos prosseguir? Vamos submeter então à votação. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado com a abstenção da CDU. Vamos passar para o ponto 16. Contrato de concessão do direito de exploração do estabelecimento de bebidas, livraria, galeria de arte, cafetaria 1 do Jardim da Liberdade, Casa da Lagoa, hotelaria e turismo limitado, resolução do contrato. Algum dos senhores quer usar a palavra? Eu acho que sim. Senhor Vereador Francisco Madeira Lopes. Com certeza, nós esperamos. Não, tem Eu preciso dos apontamentos. Peço desculpa, pediu a primeira palavra. Senhor Vereador Ricardo Segurado. Muito obrigado. Nós não podemos deixar de ficar, de certa forma, satisfeitos por, finalmente, o processo relativo aos 3 espaços de cafetaria no Jardim da Liberdade estarem, por esta via, concluídos. Todas as críticas, no entanto, relativas aos outros 2 espaços, elas têm que ser, obviamente, repercutidas também neste. Nomeadamente à espera e demora por parte da autarquia em agilizar uma conclusão para este processo, nomeadamente às enormes dúvidas sobre as possibilidades da autarquia ver ressarcida dos montantes em causa, especialmente também quanto ao valor da garantia que existe, que ao fim e ao cabo é o único montante que a autarquia tem a certeza que vai poder quebrar, e estamos a falar de um valor, quer dizer, o valor garantidamente recebido é praticamente inexistente e o valor a que a Câmara se arroga sobre o direito é um valor avultado. E isso deve fazer pensar todos sobre os montantes que a Câmara Municipal, neste caso, tem sempre de garantia para situações como esta e também situações que ainda há pouco tivemos aqui também em reuniões de Câmara que apreciar relativamente àquilo que era a questão do Moinho de Fau. Também à data, recordam-se todos certamente, que esse montante também era muito reduzido. Infelizmente, também, sendo certo ponto de vista jurídico da apreciação da parte da autarquia sobre estes 3 espaços, ficou agora o 3º espaço concluído, eu tenho sérias dúvidas sobre o futuro destes espaços. Porque nós podemos estar a criar mais 3 espaços devolutos do setor comercial na cidade. Eu poderia ir mais longe e dizer qual era a necessidade que a cidade tinha de ter estes espaços. Mas isso é outra questão. E eu digo isto porque eu sempre fui contra a construção do parque de estacionamento, desta obra, portanto estou à vontade nesta discussão. Mas já que os temos, e já que temos que ver com eles, eu espero bem que haja muita imaginação para tentar que estes espaços possam ser, de facto, espaços comerciais, geradores de emprego e que possam atrair pessoas ali para aquela área, especialmente ao fim de semana. A pior coisa que poderá agora acontecer é aqueles 3 espaços ficarem vazios, ao abandono, a degradarem-se. O estado de degradação que já existe e que é constatado por todos já há algum tempo, é visível o desmoronamento, já o discutimos aqui, já saiu na imprensa e, portanto, há ali uma degradação daqueles edifícios que é bom que a autarquia arranje soluções
para que aqueles espaços possam ser utilizáveis. Porque senão, mais não fizemos, apesar de termos resolvido um problema, as garantias e o ressarcimento da autarquia, eu estou em crer que vão ser muito reduzidos pelos 3 passos. Cá estarei para dizer o contrário, gostava e espero que de facto tal não acontecesse, mas palpita-me que é aquilo que vai ocorrer. Mas fundamentalmente, e já que temos que ser esperançados e ter esperança sobre o futuro, importa sim que a viabilidade ou possibilidade de recuperação e de utilização daqueles espaços seja feita de forma real e quem ou a forma que for escolhida, encontrada, muito obrigado, Sr. Vereador, para o futuro daqueles espaços, seja bem pensada, porque nós não podemos estar com aqueles 3 imóveis ao fim e ao cabo a serem entregues para passado 3, 6 meses a autarquia voltar a encontrar situações similares a esta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Mais alguma questão? Vereador Madeira Lopes. Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que isto era um passo que se tinha que dar e, desse ponto de vista, eu posso compreender aquilo que o Ricardo Segurado disse, mas, fora isso, pouco mais há com que nos possamos congratular, porque o processo todo transpira de uma irresponsabilidade da parte do município a toda a prova. Enfim, nós já falámos sobre isto, o caso é exatamente igual aos outros, não vale a pena estar aqui a especificar, mas de facto 3 anos, ou eu diria, sendo bondoso, 2 anos sem fazer nada, porque eu admito que durante um ano, como tenho dito, que haja uma ponderação, que haja uma negociação, que haja uma tolerância, mas quando se atinge um ano com valores enormes em dívida, eu não percebo que se demore outros 2 anos. Aliás, nós temos aqui uma informação na documentação que fala em março de 2015. Então tenho dificuldade em perceber, quando em março de 2015 já há uma informação claramente a dizer tem que se avançar. Nós estamos em outubro. Ainda assim me parece muito tempo. Não tenho dificuldade em perceber, não consigo perceber esta demora. Ainda por cima, se a Câmara tivesse uma saúde financeira robusta, eu podia tolerar um bocadinho mais, enfim, passividade relativamente a estes assuntos. É uma situação em que a Câmara está num estado financeiro lamentável, pauperadíssima, e dá-se ao luxo de ser leve, ligeiríssima com os seus credores. Eu não consigo perceber. Acho que é uma gestão ruinosa deste tipo de processos e é lamentável. E referir aquilo que o Ricardo Segurado também já referiu. Eu não consigo perceber esta caução ridícula de 190 euros perante uma dívida que neste momento chega a quase 55 mil euros. Eu sei que uma penalização de 50% do valor em dívida. Portanto, o valor de capital é 30 e tal mil euros. Mas eu não consigo perceber uma caução de 190 euros. Quer dizer, eu consigo perceber se for calculada com base no valor de uma renda mensal. Mas pode fazer sentido um cálculo de caução com base no valor global de um contrato, não com base no valor de uma prestação mensal. Eu tenho dificuldade em perceber como é que se encontra esta caução de 190 euros. Isso parece uma porcentagem dos 800 euros que era a renda mensal. Quer dizer, no mínimo devia ser pelo prazo do contrato de arrendamento. Eu não consigo perceber uma caução desta natureza. Muito bem. Acho este processo em tudo criticável e lamentável. Claro. Muito bem. Sobre esta nota, só dizer que, sobre esse ato que disse, ou seja, dava a Sr. Vereador a dizer que foi na informação jurídica que esteve a ser formulada sobre essa informação. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado pela maioria dos presentes. Pontos a 7. Não, é por unanimidade. Sim. Unanimidade. Sim, tudo bem. Empreitada, ciclovia entre a rotunda do modelo e a área edificada limite de São Domingos, incluindo, portanto, isto é a conta final. Quem vota contra? Quem se abstém? Pontos a 7. Sim, abstenção, portanto, aprovado por maioria. Ponto 18, alteração número 2 ao orçamento e às grandes opções do plano de 2015. Vamos vereadores que a palavra. Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui um facto que é notório. Sim. E de assinalar que é um ajuste, uma vez já existindo o contrato com o Mochão de Pernas, com a obra do Mochão de Pernas, que levou aqui a uma alteração, com a redução do valor inicialmente previsto,
que é normal. Mas há aqui um valor que não percebemos bem a justificação, que tem a ver com o reforço referente ao financiamento do BES, em que se refere que é motivado pela baixa de juros. E depois o reforço é aumentar. Ou seja, passa-se de uma dotação de 104 mil para 106 mil. Isso tem a ver com aplicações que nós fizemos, vereador. Então, mas não percebes, há uma baixa de juros, há um reinvestimento, há um... Terei que ver essa parte específica, essa do não Depois também aparece nas GOPs um reforço de 2 mil euros, que não sei se tem a ver com o mesmo. É isso mesmo, ou seja, esses valores mais pequenos, 2 mil, 3 mil, eu sou-lhe sincero, tenho aqui os grandes valores, foi os que eu trabalhei com... os técnicos. A minha intervenção é mais no sentido de haver algum cuidado com a justificação. Eu percebo que às vezes quem está a fazer sabe do que é que se trata, não tem essa preocupação. Quem está a ler não faz ideia. Eu vou-lhe dizer o trabalho que tenho com os técnicos, ou seja, nós vamos aos valores maiores, 2 mil, 1.500. São ajustes que os técnicos fazem. Alguns sei, falamos, esse em concreto não sei, poderei-lhe dizer na próxima reunião. Sabemos que temos uma aplicação no BES, já aqui falámos sobre ela e, efetivamente, na questão do mochão, na adjudicação, houve um valor inferior na adjudicação ultimamente ao concursado. E também a mesma coisa no Centro de Inovação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com 5 abstenções. Ponto 19 tem a ver com a anulação de fatores relativos a ligações de coletores de esgotos, isto é 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Eu quero dizer que isto que podem ver da informação, constatou-se que não tinham sido prestados estes serviços, tinham sido requisitados, foi feito, mas não foram efetivamente prestados. Eu quero dizer que e no próximo ano vamos fazer um grande trabalho, porque temos ainda bastantes coisas destas de há 10, 15 anos atrás, e é importante começarmos também a fazer. Já o temos vindo a fazer pouco a pouco, mas ainda há um trabalho a ser feito dentro das nossas contas desta matéria. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, ocupação de via pública, venda de castanhos, tem um pedido de pagamento faseado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ação social, temos aqui 3 restituições de valores. Penso que podemos... sim. Restituição de valores, ponto 21, 22 e 23. Restituição de valores relativos a refeições escolares. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, habitação social. Rua Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, em Pérez. É uma alteração de valor da renda apoiada. Vamos fazer a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25. Isto são propostas de alteração de sinalização vertical. Alguns jogadores que agora a palavra. Luís. Eu chamaram-me a atenção para algo que eu não tive a oportunidade de ir lá medir pessoalmente, que é na Avenida António Maria Batista. Penso que é logo a primeira, do ponto 25. Em relação às outras não me suscitaram dúvidas. Mas esta chamaram-me a atenção que o local para onde está a ser sugerido o sinal vertical, que se calhar deveria ser ainda mais restritivo, isto é, recuar ainda mais. E porquê? Aproximando-se da rotunda? Não, ao contrário. Afastando-se ainda mais da rotunda. O que me explicaram foi que existe ali, embora, como muitas outras marcações no piso, desmaiada, um traço contínuo, que com os carros estacionados, enquanto mais se aproxima da rotunda, dificulta o cruzamento dos veículos. Se bem percebi o que me explicaram. E que, portanto, que essa proibição de estacionamento deveria vir ainda mais para trás, possivelmente para a zona onde estão os contentores do lixo. É uma sugestão que eu deixo. Enfim, não sei se valerá a pena retirar a proposta para apreciar melhor a situação, porque, de facto, quando os carros não estão estacionados na zona onde já hoje é proibido, enfim, naturalmente facilita, mas mesmo assim, um pouco mais atrás, especialmente quando um dos veículos é um
um transporte coletivo de passageiros que com frequência estacionam no Largo do Chopal e é por ali que fazem o acesso ao resto da cidade, torna-se difícil cumprir o traço contínuo que existe naquela estrada. E é nos parece que há aqui uma incompatibilidade entre a proibição de trânsito, de estacionamento e o cumprir daquele traço contínuo que aconselharia eventualmente a que fosse ainda mais recuado e portanto, abranger mais um troço a parte da proibição de estacionar naquela rua, daquele lado. Sr. Presidente, Sim, sim. É assim, Sr. Vereador. Eu não tenho conhecimento real, quer dizer, não estou a ver exatamente as circunstâncias e as medidas desse arruamento. Portanto, não sei se efetivamente dará ou não, parte do princípio que pode haver aí algum problema. No entanto, isto foi feito pelos nossos técnicos que foram ao terreno. Eu não estou a dizer que não possa existir alguma falha, mas ainda assim foi feito pelos nossos técnicos que foram ao terreno e que, à partida, dizem que esta é a melhor localização. Coloca-se aqui um problema, é que nós, nesta proposta, temos associados vários sinais, em várias localizações. Isto é, para anularmos este, teríamos que suspender todos os outros. E, portanto, das duas uma, ou retiramos o ponto, reavaliamos a situação e suspendemos todos os outros, ou avançamos, implementamos e depois se avalia. Eu acho que eu proponho que era preferível implementarmos se verificasse isso, rapidamente trazemos essa alteração e os nossos técnicos trazem a alteração. Se aceitar a proposta, muito bem. Então podemos colocar do 25 ao 30 em votação, certo? Sim? Muito bem. Agora, se me permite, eu recebi lá uma mensagem, tanto conta disso. Este ponto 27, da União de Freguesias de Romeiro e Várzea, pelo que me informam, face ao estado de pavimento, ainda hoje ocorreram mais 2 acidentes. Mais 2 despistes nesta mesma zona. E por isso, eu acho que é importante, apesar de tudo, a sinalização, obviamente que é importante este alerta, mas obviamente, como bem saberão, o que é importante é de facto uma correção deste melhoria de tração. Sim, da contribuição. Por isso, Sr. Vereador, Sr. Presidente, a questão que eu colocava era saber para quando é que existirá essa possibilidade em função daquilo que já foi aprovado. Sr. Vereador, está dito, os Srs. Presidentes da Junta sabem que quando tivermos o contrato de conservação corrente, que eu espero que na próxima reunião de executivo, ele já estava, não foi agendado para esta por uma questão já chegou um bocadinho de fora de tempo, virá o contrato da conservação corrente. Como sabem, é um valor superior, terá que ir a Tribunal de Contas ainda, portanto, esclarecimentos. Quando tivermos esse contrato, ou seja, algumas ruas são prioritárias, esta é uma delas e está nesse. Nós também recebemos, ou seja, ainda há bocado falámos com o Sr. Presidente de Junta, não só essa com a outra, portanto, mas a sinalização é importante e também vos queremos dizer, relativamente não só à questão da Romeira Várzea, mas como noutras que acontecem com algumas vezes, ou seja, e tem sido aqui falado nas nossas reuniões de executivo várias vezes isso, que é a sobreposição, muitas vezes sinalização. Não é o caso da cidade, mas nas localidades todos nós sabemos que a velocidade é 50 km/h e muitas vezes é solicitado alguma outra sinalização, tanto vertical como horizontal, que os nossos técnicos acham que é sobreposição de sinalização, porque já é uma regra que decorre do próprio código da estrada e muitas vezes não é fácil de fazer explicar esta matéria, mas é uma regra, ou seja, que à partida todos nós, claro que isso está indicado ao início e ao final da localidade, mas não está, assim como outras, e nós, como disse, temos planos de sinalização nas freguesias, uns totalmente implementados, outros em revisão e outros ainda por implementar, mas esperamos no final deste mandato isso ficar completamente tudo regularizado. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 31. Contrato de prestação de serviço em regime de avença para um coveiro. Isto é o parecer pré-vinculativo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção, com a abstenção 5 abstenções. PS e CDU. Contrato de prestação de serviço em regime de avença para serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos. Tem um parecer pré-vinculativo. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com 5 abstenções.
ponto 33, oferta, permuta de publicações, tem uma ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 34, doação de bens, modelo Continente pré-mercado, é uma ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Do ponto 35 ao ponto 50, informações da Assembleia Municipal dando conta das aprovações na última Assembleia Municipal. Portanto, dispensamos, portanto, é só para conhecimento. Fica tudo aprovado em minuta. E do público, hoje não temos público.